oportunidade. Gostaria de agradecer também a professora Luiz e a professora Tereza pelas prévias exposições aqui que trouxeram várias outras vertentes das questões que eu gostaria de colocar aqui. A primeira, em relação à nossa situação no estado de São Paulo, a professora Tereza falou sobre os visionários, né, que estiveram envolvidos com a criação da FAPESP, do Butantan, e eu queria dizer que a instituição da qual eu faço parte hoje também está intimamente relacionada a esses visionários. Então, foi a proposta de um conjunto de visionários, basicamente vinculados às universidades estaduais paulistas, que deu origem à Federal do ABC, né? Com um projeto arrojado, com um projeto diferente do que estava sendo apresentado até então, e muito do que nós conseguimos avançar nesses anos, nós devemos a esta visão, além do seu tempo, dessas pessoas que contribuíram com a nossa proposta de criação. Então, sem dúvida alguma, nós somos muito gratos por estar num estado como São Paulo, que tem um conjunto de instituições de reconhecimento nacional, de reconhecimento internacional dentro da esfera de ensino e pesquisa. Foram indicados projetos extremamente interessantes em relação à colaboração entre as instituições de pesquisa. Foi citado o projeto Genoma, fundamental. Eu poderia somar também todos os projetos vinculados a biocombustíveis, que, aliás, ultrapassaram São Paulo, e aí tem uma dimensão nacional, que também é um significado mundial, né? Então, nós apresentamos uma condição de vanguarda em relação a essas áreas. E certamente nós temos uma integração muito grande e importante, principalmente no estado de São Paulo, mas também com outras regiões, estados e regiões do país. Mas, concentrando na questão estado de São Paulo, nós temos um conjunto de interações entre as universidades que é extremamente significativo. Por outro lado, como também já foi comentado, nós temos um caminho longo a seguir ainda. Eu fiz uma busca, e uma busca assim, muito superficial, para ter uma ideia do que acontece em relação a isso. Eu joguei algumas palavras-chave, do tipo assim, exemplos de integração entre universidades, colaborações entre universidades brasileiras. Coloquei algumas palavras-chave desse tipo. A resposta que nós temos são coisas do tipo universidade e escolas, fundamental e médio, universidades e indústrias, universidades e empresas, universidades e setor produtivo, universidade e comunidade, e estudantes, e poder público, e refugiados, e assim por diante. E não se encontra de maneira muito clara e abrangente avaliações de interação, de integração entre universidades. Encontra-se muito, se fala muito em integração das universidades com outras instâncias, mas integração entre as universidades, muito embora nós saibamos que ela existe, que ela ocorre de uma maneira muito eficiente, é uma demonstração clara de que nós estamos muito aquém. A professora Tereza trouxe um dado extremamente interessante e importante, que é a questão da interação relacionada a discentes, que eu somaria também a relacionada a docentes. Nós fomos forçados a aprender, nesse momento de pandemia, a trabalhar ainda mais nesses sistemas remotos. E esses sistemas remotos nos permitem ferramentas de interação que até então nós não utilizávamos com essa frequência, como nós estamos aprendendo a utilizar agora. Então, professora Tereza, eu concordo assim profundamente com o que a senhora acaba de colocar sobre a necessidade de uma avaliação integrada do que significa nós recebermos esse corpo discente nas nossas universidades. Né? Não somos instâncias estanques. Um aluno ingressou em uma determinada universidade, ele tem o direito de receber a colaboração na sua formação de outras instituições de ensino e pesquisa. Estamos falando de São Paulo, que é uma situação até mesmo geograficamente mais simples de se tratar, ou menos complexa de se tratar. Mas nós estamos falando de um sistema brasileiro. Isso deveria já estar no cerne das nossas instituições e não está.
Veja que nós encontramos iniciativas, agora em termos de Brasil, nós encontramos iniciativas de integração muito mais aparentes integrações com outros países do que internamente. Vou dar 2 exemplos. Nós temos lá em Foz do Iguaçu, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Tem uma perspectiva extremamente importante, excelente, de fazer integração em países da América Latina. Fundamental. Haja visto que, inclusive, o Brasil tem uma posição muito importante dentro dessa estrutura geográfica. Tem uma outra, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Tem um campus lá em Redenção, no Ceará. Também extremamente importante. Eu vejo que o projeto pedagógico deles, inclusive, prevê que o último ano dos alunos deve ser realizado em países africanos ou do Timor-Leste. Maravilha, excelente, países de língua portuguesa. Vejam, são iniciativas muito importantes. Agora, nós ainda ficamos devendo iniciativas dentro do nosso próprio país. Nesse momento, nós estamos falando de iniciativas dentro do próprio estado de São Paulo. Fundamental. Quando nós avaliamos, por exemplo, o professor Segurado falou sobre aquelas redes no exterior, quando nós avaliamos aquelas redes no exterior, tem algumas palavras que a gente identifica na proposta de criação e de funcionamento dessas redes. Comunidades fortes, economia dinâmica, mudanças profundas, sustentabilidade, desenvolvimento de pessoal, transferência de tecnologia, comunicação direta com a sociedade. É tudo o que nós desejamos. É tudo o que nós desejamos. Essa questão de comunicação, por exemplo, lamentavelmente, há poucos dias, nós fomos chamados de vagabundos em um meio de comunicação nacional. Fomos chamados de vagabundos por quê? Porque nós colocamos questões contrárias a uma determinação federal de retorno presencial das atividades de ensino em janeiro. Sendo que nesta situação nós estamos colocando a vida e a saúde das nossas comunidades, baseada em dados epidemiológicos, em primeiro lugar. Mas façamos um meia-culpa. Se nós mesmos não temos o total conhecimento do que significa a nossa atuação, nós não podemos cobrar isso da sociedade também. Nós falhamos muito em comunicação. E vejam que existem ações individuais, existem ações de determinados grupos ou de determinadas organizações no sentido de promover divulgação. Há pouco tempo, por exemplo, a Andifes, que congrega as instituições federais, realizou uma série de vídeos demonstrando a atuação das universidades logo no início da pandemia. Por quê? Porque todo mundo falando que as universidades estavam paradas. E, na verdade, nós não estamos parados, quer sejam municipais, federais, estaduais, particulares ou não, não estamos parados. Mas, veja, são momentos em que isso acontece. Além disso, existem divulgações? Existem divulgações individuais. Ou seja, quando a Tereza, mais uma vez, vou concordar totalmente com você. Se nós temos um fórum possível de estruturação das instituições de ensino, e vamos dizer nesse momento estaduais, este fórum pode atuar no sentido de integração dos discentes, dos projetos pedagógicos, dos docentes, das pesquisas, da inovação, da extensão, da comunicação com a sociedade. Então, ações individuais ocorrem, são efetivas? De certa maneira, sim, mas ações coletivas serão muito mais efetivas. Não é a questão, por exemplo, de eu chegar para a minha comunidade do entorno da UFABC e falar, olha, a UFABC faz isso em prol desta comunidade ou deste entorno, desta sociedade regional. Isso tem um certo impacto, mas qual é o impacto de todas as instituições apresentarem efetivamente, e não somente em momentos de crise, mas apresentarem efetivamente o que nós somos, o que nós fazemos. Porque nós somos a base da estruturação da nação. E isso não é colocado de maneira clara para a sociedade.
Porque quando essa pandemia começou, Tereza disse muito bem, a Luísio também disse sobre isso, a combinação, e olha, SUS, por que o SUS funcionou? Porque é um sistema único integrado. A pandemia fez com que nos aproximássemos em prol de um bem comum, mas ainda nós não somos capazes de mantermos essa aproximação ao longo dos dias, ao longo dos momentos, quer seja de crise ou não. Inclusive as questões que o professor Jacques colocou para esta sessão aqui, objetivos e ambições, viabilidade de uma rede, em que condições isso aconteceria, os objetivos são esses, que nós realmente demonstremos para a sociedade que nós temos esta capacidade e estamos executando isso. Viabilidade de uma rede, não existe a menor dúvida de que ela tem que existir. Ela já existe de certa maneira, mas ela não está totalmente integrada como nós gostaríamos e caminha no sentido da proposta do fórum que a professora Tereza comentou. Condições base para essa iniciativa é essa boa vontade que nós observamos com todos os participantes desse curso de métricas. Só para finalizar, eu gostaria de colocar duas palavras que o professor Jacques colocou logo no início da sessão de hoje e que exemplificam muito bem o que nós precisamos: humildade e coragem. Se nós tivermos essas duas condições no nosso dia a dia, na nossa mente, eu acho que nós conseguimos dar conta de pelo menos uma parte dos problemas que nós enfrentamos. Gostaria mais uma vez de agradecer a professora Luísa, a professora Tereza, muito obrigado por todas as contribuições que vocês acabaram de dar, professor Jacques e toda a equipe, muito obrigado pela oportunidade e esperamos poder continuar colaborando, discutindo e colaborando com essas questões.